Eu realmente fui achando que a qualquer momento podia dar ruim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e hoje eu vou fazer mais um diário de intercâmbio contando pra vocês como foi morar com 12 desconhecidos em uma casa nos Estados Unidos. Caso vocês não saibam, eu fui para Mammoth Mountain fazer um intercâmbio de trabalho de 3 meses e para isso, claro, eu precisava de uma casa para morar. Antes, nos meus outros intercâmbios, eu tinha um housing que era oferecido pelo meu trabalho. Dessa vez, eu consegui o trabalho de forma independente, sem intermédio da agência, e também precisava conseguir casa por conta própria, porque o empregador não dava. E nisso já foi uma dificuldade imensa, e também porque várias pessoas chegavam em novembro, então as casas eram tudo temporada inteira, então de outubro, novembro até maio. Eram aluguéis assim exorbitantes e muito caros. Até que eu me separei com um grupo de pessoas que chegaria em dezembro e iria embora em março, que seria mais ou menos ali o que eu faria. E nós estávamos procurando casas juntos. Nós tentamos dividir esse grupo, que eram de 12, 13 até 14 pessoas, em duas casas, de alguma forma fazer isso funcionar. Porém, nada estava dando certo, gente. Estava caro demais, era muito difícil. Ou, por exemplo, não cabia toda a galera, mesmo dividida. Então, nós encontramos uma casa que a proprietária disse que caberia, que tinham 10 camas, mas nós nunca falamos a quantidade de pessoas que eram. E aí a gente olhou, viu as fotos e a gente pensou, gente, essa casa dá. Só que a casa, na hora de fazer o contrato, era para 6 pessoas e nós éramos em 12. A princípio 12, o total. E nós pensamos, vamos fazer isso ou não, né? Tipo assim, a gente vai estar correndo um risco, mas será que a gente assume esse risco? Ou a gente espera, procura mais coisa? Tava muito difícil de encontrar casa, nós já tínhamos sido negados de várias, ignorados por várias pessoas. Já era outubro, a viagem era no início de dezembro, então faltava menos de 2 meses e a gente precisava resolver. Todo mundo, os 12, concordaram em fazer isso. Assinamos em 6 o contrato, eu era uma das 6 e nos preparamos para o que viria. Eu estava o tempo todo preparada para que fosse dar alguma coisa errada. Eu sentia no meu ser que eu não estava seguindo as regras, então realmente alguma coisa, em algum momento aquele esquema desmoronaria, né? Mas fomos. Então chegamos em dezembro, no dia 1º de dezembro, a primeira menina chegou, ela também estava no contrato. Por enquanto, tudo dando certo, outras 2 pessoas que não estavam no contrato chegaram e tudo mais. E aí a casa ela tinha 3 quartos e um semi-quarto, que era um corredor entre os 2 quartos, mas ele era largo, assim, caberia camas ali. Inclusive tinha um sofá-cama nesse lugar. Então a gente contava como uma casa de 4 quartos. E além disso, tinha uma varanda que era fechada, mas não tinha aquecimento, não tinha nada, ela só era fechada. Que também poderia vir a ser mais um quarto caso nós víssemos necessidade. Então a gente passou a maior parte de dezembro nesse esquema onde as pessoas estavam chegando ainda. Então estava tudo muito fácil, de certa forma, porque nós não estávamos direto em 12 pessoas, nós estávamos em 6, nós estávamos em 8, aí 9. E aí quando nós estávamos em 12, por acaso tudo estava funcionando bem até demais. Mas é que no início, e eu já presenciei isso 2 vezes agora, tudo é muito bom, tudo é legal, eu acho que a gente pode até ver isso em, sei lá, turma da faculdade. No começo todo mundo se dá bem, é muito legal, é uma aventura nova. E aí as coisas vão começando a ficar estranhas, a gente vai começando a conhecer as pessoas, a não querer saber tanto assim de alguns comportamentos. E aconteceu a primeira briga, ou o primeiro desentendimento dessa casa de 12, ainda em dezembro, e a culpa foi parcialmente minha. Quem arranjou a briga fui eu. E eu posso dizer, gente, talvez eu não estivesse assim 100% disposta a aceitar tudo que eu tinha que aceitar para estar morando em tantas pessoas. Mas eu ainda não acho que eu estava completamente errada. Eu acho que ainda não era eu lá o problema, sabe? Mas enfim, vou contar para vocês. Estávamos fora de casa e novas pessoas chegariam e seria um casal. E aí eles precisavam escolher quem iria dormir com o casal e quem iria ficar nos outros quartos. As meninas, a princípio, ficariam num quarto em 4 meninas, 2 meninos em cima e 2 casais em cada um dos quartos. Então era assim que estava distribuído no começo.
Só que eu estava dormindo num quarto só meu lá em cima, onde depois viria a ser do casal. E eu tava dormindo com um dos meninos lá. E aí eu fui trabalhar, tudo beleza, e uma galera ficou em casa de folga. Porque quando a gente tá morando em muitas pessoas assim, a gente não pega as folgas iguais, né? Então tava eu folga segunda e terça, eles quinta e sexta, por exemplo. Ou quarta e quinta. E aí mandam mensagem, estão trocando todo mundo de quarto, tá mudando o esquema, a gente vai botar 5 meninas num quarto só, os casais sozinhos e os meninos no corredor. E eu fiquei indignada, falei assim, gente, o quê? A outra opção é uma pessoa ficar dormindo no quarto do casal, para as meninas não precisarem ficar em 5, porque ficaria muito inviável 5 pessoas num quarto. Era o que eu estava pensando até esse momento. Porque a gente estava muito tranquilo antes de chegar as 2 últimas pessoas. A gente estava em 10, estava funcionando super bem, o espaço estava super adequado. Eu fiquei muito indignada que alguém teria que ficar com um casal, sendo que tinha uma outra forma de arranjar que eu achei que seria melhor. Eu fiquei muito de cara, mas assim, eu fiquei muito irritada. Talvez eu tenha ficado mais irritada do que a situação pediria, mas fiquei, enfim, acontece. Arranjei a primeira treta da casa. No final, essa foi uma treta completamente perdida pra mim. Enfim, como acho que quase todas as outras. Eu acabei ficando no quarto junto com o casal, os meninos no quarto do corredor, o outro casal no outro quarto e 4 meninas lá embaixo. Por que 4 meninas? Vocês podem estar fazendo as contas e deram 11 pessoas. Mas é porque uma das meninas saiu da casa. Ela conseguiu employee housing, que a gente chama, que é a casa do próprio empregador, e saiu, foi embora. Então, nós ficamos em 11, a princípio, assim. E aí, no final, eu acabei deixando o casal sozinho no quarto deles e fui pro quarto das meninas, que hoje eu reconheço é a melhor coisa que aconteceu. Eu me senti muito mais próxima das meninas, eu sabia das fofocas, eu sabia das conversinhas, a gente tava ali muito junto e foi ótimo. Mas até aí tudo bem, tipo assim, foi uma discussão, acontece, morar junto com tantas pessoas numa casa ainda é muito bom, porque tu sempre tem companhia pra fazer comida, tu sempre tem companhia pra ficar acordado até mais tarde, pra fazer um joguinho, a gente tava sempre jogando, tinha umas cartas que era Humanos contra a Humanidade, a gente ficava jogando esse jogo todos os dias, assim, era muito divertido. Então, se arrumar, sempre tinha, assim, uma galera pra se arrumar junto, os esquentas, pré-rolê, sempre tinha um rolê, claro, pra fazer. O próximo problema que começou a surgir muito grande, que era a louça. A gente tinha uma boa frigideira e todo dia eles deixavam a tal da frigideira suja, sendo que, assim, a gente usava no café da manhã a frigideira e assim que a gente chegava em casa, todo mundo já chegava varado de fome e queria usar a tal da frigideira. E tava suja. E foi, assim, uma sequência de coisas. Era sempre eu mandando no grupo, gente. Eu posso dizer, talvez eu tenha passado um pouco do ponto, realmente. E mandando lá, gente, tá sujo, gente, vocês são uns bosta, gente, tá muito podre essa casa. Mas, no geral, tudo ia ok, assim. Daí, ali por janeiro, 2 amigos de uma das meninas que estavam morando com a gente, eles precisaram de casa em Mammoth porque o trabalho deles tinha dado errado lá no Colorado. E então, eles foram morar onde? Com a gente. Eles não iam morar fixamente com a gente, era só até eles encontrarem casa. Mas a gente já tava em 11, porque a menina de dezembro tinha saído, ficamos em 11. Então a gente tava em 11, foi pra 13, a vida ficou meio normal, ficou meio tudo igual. Eles ficaram morando naquele lugar que era uma varanda fechada, que não tinha aquecimento, a gente botou uns aquecedores lá, deixava a porta aberta. Eles estavam dormindo em um colchão de solteiro e um sofá. Depois eu acho que eles se ajeitaram com um chão de casal e tudo. Essa foi a história, assim, eles começaram em janeiro a morar com a gente, aí os valores tudo se reorganizaram. Eles ficaram lá morando e eles contaram para uma pessoa que estava morando lá, uma pessoa do trabalho deles, que por acaso ela era jornalista do Jornal da Cidade. E isso vai se desenrolar para daqui a pouco, mas eu não quero cortar a história, então fiquem com essa informação de que eles contaram para uma pessoa do trabalho deles as condições em que eles estavam morando. Aí, outras coisas começaram a acontecer paralelamente, que não tinha nada a ver comigo, que era, por exemplo, alguém queria fazer um rolê na nossa casa. Teve americano que fez aniversário na nossa casa, tipo, nada a ver com a gente, era só por gentileza, por ser uma casa legal, mais afastada, grande. E
foram criando-se ali pequenas situações onde as pessoas elas já não estavam mais unidas e felizes igual no início, o que é comum, né? E aí um dia o namorado de uma amiga minha foi dormir lá na nossa casa, só que tinha muita neve no caminho, que a nossa casa era um lugar bem afastado. E aí, como tinha muita neve, o carro dele atolou. Só vim descobrir isso depois. Aconteceu todo um problema do carro dele ter atolado. O caminhãozinho que limpa a neve não conseguiu passar lá. E por conta disso, uma das nossas vizinhas, porque o carro estava na frente da casa dela, foi multada em $200 por conta desse carro atolado lá e de não ter passado a neve, o cara da neve pra limpar. E esse foi o começo do fim, assim, bora dizer, né? Tava tudo muito tranquilo. A gente recebe uma mensagem da dona da casa pedindo pra gente confirmar que estávamos morando só em 6. Só que nesse meio tempo a gente já tinha pensado, tipo, claro que ela sabe. Tem aquelas ring camera que fica na frente da casa, assim, na hora de apertar na campainha. E tipo, a gente saía todo um dia em bando pra pegar o ônibus, sabe? Então a gente tava certo de que na realidade ela já sabia que a gente tava em mais e não tinha feito nada, não tinha se portado, enfim. E ela mandou esse e-mail pedindo, assim, por favor, me confirmem que só tem 6 pessoas. Isso vai contra o contrato. E nessa hora a gente tava assim, ó, que não passava... ela pediu assim, eu preciso que os 6 mandem e-mail dizendo que só tem vocês morando aí. Eu fui a pessoa que mandei, eu tomei a frente, mandei o e-mail, olha, só estamos em 6, estamos seguindo, pedimos desculpas se alguma coisa aconteceu. A gente também não entrou em detalhes, assim, de tipo, se alguma coisa aconteceu, nos avisa e tal. A gente não citou a situação com a vizinha, que provavelmente foi o que acarretou ela ficar sabendo, que tinha mais gente lá. Enfim, mandei esse e-mail. Outra das meninas também mandou o e-mail. Outra das pessoas que estavam no contrato já nem estava morando com a gente, que era a menina que morou só em dezembro. Enfim, ficou por isso. E assim ficamos. E aí ela mandou um e-mail dizendo, tá beleza, muito obrigada por seguirem as regras, o que tá no nosso contrato e tal. E a gente ficou tipo, ufa, deu tudo certo, meu Deus. Já era fevereiro nesse momento. E no finzinho do mês eu fui embora em fevereiro, eu e mais algumas meninas, e a casa ficou só com umas 5 pessoas, assim, morando, até o final de março, que era quando acabava o nosso contrato. Então, ali por março, foi aquela correria de limpar a casa, de botar os móveis no lugar, porque nisso a gente comprou colchão, a gente pegou o colchão no Facebook Marketplace para caber mais gente, a gente trocou os móveis de lugar, por exemplo, no andar de cima era uma cama de casal, a gente transformou em 2 camas de solteiro, porque ela era king, sabe? A gente trocou o sofá de lugar, e começaram as tretas financeiras, porque iam ficar apenas umas 5 pessoas na casa, então a gente falou pro pessoal que ia ficar até mais tarde na montanha, que depois que a casa deles acabasse o contrato, no dia 15 de março, que é o prazo máximo que eles podem trabalhar na montanha, os J1, pelo menos brasileiros, eles poderiam ficar lá na nossa casa pagando diária. E algumas pessoas ficaram e eles juntaram os $200 que seria dividido entre nós. Eu sei que é pouco e que, tipo, só de comprar os materiais de limpeza e o esforço, esse dinheiro já iria. Porém, algumas pessoas na casa ficaram assim, não, esse dinheiro é nosso, a gente pegou, a gente comprou o produto de limpeza que sobrou, a gente dividiu entre nós que limpamos. E eu acho que o que me deixou mais de cara foi o fato de que eles decidiram isso. Tipo, eles nunca perguntaram, olha, gente, a gente tá pensando em fazer assim, porque talvez esses $200 pagasse uma faxineira que limparia muito melhor, que deixaria tudo muito melhor. Inclusive, foi um problema que a gente teve, porque... Enfim, tô me adiantando. E aí, eles limparam, botaram as coisas no lugar, mandaram vídeo pra gente. Na hora tinha móvel faltando, tinha coisas fora do lugar. Péssimo vídeo, péssimo momento. E treta, e treta, e treta. E parecia que só eu tava indignada, isso que me pegava, sabe? E eles foram embora. Alguns dias depois acabava o nosso contrato e ela iria lá. E ela passou 2, passou 3, passou 5 dias depois do fim do contrato, depois dela ter ido lá, sem dar notícia nenhuma. E aí entra o e-mail que ela nos enviou para nos dar o retorno do nosso cheque calção, que era o que a gente estava esperando. Na verdade, todas as preocupações maiores era se a gente receberia nosso calção de volta, que era por volta de $500. Que é bastante caro, é mais de R$2.500, né, gente? Ela mandou, e a primeira página do e-mail dela era a foto do jornal onde
2 colegas de casa nosso falavam que a gente estava morando em 13 pessoas e contando tudo, absolutamente tudo, tipo, que a gente, como era a casa, o bairro que era a casa, e ela mandou aquilo pra nós e tipo, meu Deus, e ela nos esculachou no meio. Gente, eu não li, eu só li o resumo que as minhas amigas fizeram, porque eu fiquei muito nervosa. Ela nos esculachou, disse que gastou mais de $500 com a faxineira pra ajudar ela a limpar a casa, que ficou um lixo, que tinha furo no teto da casa, que eu não sei nem quando que aconteceu, porque enquanto eu tava lá não tinha furo nenhum. Enfim, ela só descascou a gente e depois ela ainda mandou mais um e-mail dizendo que, na verdade, nós que deveríamos pagar dinheiro para ela, que, na verdade, ela gastou dinheiro com a gente estando lá do que a gente pagou ela. Enfim, ela falou que o fato da gente ter posto mais pessoas do que as 6 era, tipo, que a gente estava usando do imóvel dela para ganhar dinheiro, que a gente não estava ganhando dinheiro, mas a gente estava, de certa forma, deixando de gastar, né? A gente estava pagando menos de aluguel. Então, ela tem um ponto, e ela tá certa, né? Ela tá correta, a gente estava errado. Considerações é que isso aconteceu quando estava todo mundo já de volta. Não teve problema de imigração, não teve problema de polícia, todos esses medos, assim, que eu tava, assim, super nervosa e aflita, eles, no fim, não importaram, porque não teve nada, sabe? Ela mandou esses e-mails esculachando, a gente perdeu $500. No fim, como a gente botou um monte de gente na casa, a gente acabou economizando esses $500, então ficou mais ou menos elas por elas. Queria ter esse dinheiro? Queria. Me indignei, briguei, fiz treta, sim. Foi uma experiência legal? Foi. Adorei ter vivido. A gente fez muitas coisas legais, então tinha um fumódromo para o pessoal que fumava, que era para estar cheio de neve, eles ficavam cavando quando nevava. Eles fizeram um iglu, a gente brincava na neve, a gente ia tudo junto, pegava o ônibus, era super divertido em vários momentos, a gente fez várias despedidas. E é isso, gente. Foi essa a minha experiência vivendo numa casa com 13 pessoas, uma loucura. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não façam o que eu fiz, não cometam o mesmo erro que eu. Se eu pudesse dizer, vale a pena, não vale a pena ter feito o que eu fiz, eu achei que valeu. No fim, eu só tinha essa opção. Chegou no momento que ela era a última. E eu acho que eu até conseguiria alguma coisa diferente, talvez alguma coisa melhor. Mas quando eu fechei o contrato, eu decidi que eu iria honrar com essas pessoas, que eu não iria sair e daí aumentaria o aluguel deles. Eu não faria nada assim que prejudicasse eles. Sabendo que eu perdi o calção, eu teria saído como a menina que saiu em dezembro? Teria. Eu teria saído em dezembro também, tinha possibilidade, tinha oportunidade. Eu não fiz porque eu não queria perder o meu calção e nem queria que isso virasse consequência para essas pessoas que estavam morando comigo. Porém, perdi de qualquer jeito, né? Mas enfim, eu teria feito algumas coisas diferentes, outras coisas teria feito do mesmo jeito. Espero que vocês tenham gostado e que eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!